Rogério Scarabel, ex-diretor da ANS, também sócio da M3B Advogados, está aqui com a gente para explicar de fato um pouco mais dessa decisão que foi gerando uma polêmica. Muito obrigado, Rogério, por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar conosco hoje. Imagina, Rafael, eu que agradeço o convite. Uma boa noite a todos. Rogério, uma ótima noite para você mais uma vez. Quando a gente olha o que foi divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios em relação a essa decisão, que depois aceita por Barroso, eles falam sobre o rendimento que teria que ser de fato feito pelo município, eles fazem um levantamento estadual e solicitam também uma participação maior da União. E fala que justamente essa medida deve ser tomada porque eles chamam de eleitoreira. Nós já vimos a categorias, hoje mesmo, depois da decisão que ela foi divulgada, ventilando a possibilidade de greve, o que parecia de fato um cabo de guerra entre essas duas pontas. Como que é possível explicar essa decisão de Barroso e como isso vai reverberando a partir de agora? Bom, vamos lá, né? Foi sancionada a lei, né, pelo presidente da República, a Lei 14.434. Né? E essa lei, ela concede um piso salarial, né, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, também para os auxiliares e para os parteiros, né? Esse valor, ele chega a 4.750 a 3.325 para os técnicos e 2.375 para as demais carreiras, né, que são os auxiliares e parteiros. Qual que é o problema dessa lei? O problema é que ela, quando ela foi criada, em seguida ela não tinha uma fonte de custeio, então foi criada a PEC 11/2022, que se transformou na Emenda Constitucional 124, que então determinou a previsão orçamentária, mas ela não diz de onde vem o dinheiro, né? De onde vem o valor para fazer frente a esse custeio. Isso no caso das instituições públicas, dos estados e dos municípios. Né? Com isso, a CNS, que é a Confederação Nacional de Saúde, que representa os hospitais por todo o país, ele entrou com essa medida de inconstitucionalidade e, assim, de importante, ela tem tanto essa questão da imprevisão de custeio, e isso pode gerar também uma responsabilidade aos gestores, uma vez que você não tem, você tem responsabilidade fiscal, sobre a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, você precisa ter esse dinheiro para fazer o pagamento dentro da legislação orçamentária. E também com esse aumento também nas instituições públicas e privadas também, que é um valor da ordem de 16 a 20 bilhões de impacto, também questões de demissões, né, de possibilidades de demissões e também, então, encerramento de leitos. Então, ele tem tanto um problema social para o lado da questão salarial, mas também de um impacto social nos atendimentos. Então, por isso que a CNS foi até o STF para ver declarada a inconstitucionalidade dessa lei, até que haja uma previsão de onde vem esse dinheiro, de onde virá esse valor para fazer frente a essas despesas. Doutor Rogério, então, na verdade, o STF pediu, né, o ministro Barroso pediu que todo mundo desse um passo atrás para ter explicações de onde partiria esse dinheiro. Agora, isso poderia ter sido discutido no Congresso. A minha dúvida tem um adendo de uma PEC aprovada também pelo Congresso que coloca essa decisão de piso salarial para a enfermagem como lei federal. Isso é normal? E eu queria saber também a sua opinião sobre judicializar algo que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo presidente da República. Não podemos dizer que é usual você criar uma PEC, ou seja, uma determinação, uma visão de onde vai sair o dinheiro, um aprovisionamento de onde vai sair o dinheiro, posterior a uma lei publicada, né? Uma promulgação de uma PEC. Não é muito usual. Mas, enfim, foi a saída que foi encontrada para criar uma base de custeio orçamentário. O problema é que, mesmo com a PEC, né, que se transformou na Emenda Constitucional 124, ela não determina de onde virá o dinheiro, né? Então, assim, ela criou um orçamento, mas não disse de onde virá o orçamento, o dinheiro para fazer frente a esse orçamento. Então, sobre esse aspecto, em tese, eu creio que realmente deveria ter sido feito um debate maior para que não houvesse essa lacuna, porque existe a lei, como eu disse, a lei de responsabilidade fiscal, que pode punir o gestor. Agora, sobre outro aspecto, aí mais a questão política, sobre a questão do fechamento, ou de conceder ou não,
aí sim me parece que é um debate mais político do que baseado na constitucionalidade, uma vez que ele seguiu o trâmite legislativo. Pode ser, pode até nós entendemos que não houve um debate suficiente, podemos entender que foi muito rápido ou coisa que o valha, mas eu não vejo qualquer problema sobre esse aspecto de impacto. É claro que há sim uma preocupação política em relação a quais serão esses impactos financeiros, uma vez que os municípios, estados e até mesmo as instituições privadas não estão preparados para suportar este impacto. Então, é preciso ficar claro de onde virá esse dinheiro. Na iniciativa privada, é claro que serão repasses, né? Então, se você tem uma instituição hospitalar que presta serviço para um plano de saúde, isso será repassado ao plano, consequentemente será repassado as suas mensalidades. E no Estado, você precisa ter a previsão orçamentária. Rogério, eu vou pegar esse ponto e é justamente essa dúvida. Com esse aumento, essa definição do piso no valor de R$ 4.750, da forma que foi definido e sem de fato uma participação substancial da União, é realmente muito difícil ser mantido esse valor, porque a própria categoria e também as entidades que nós citamos aqui disseram que se isso fosse de fato estabelecido como está, até essa mudança que nós vimos agora, geraria uma demissão. E aí nós vimos o outro lado, a categoria dos enfermeiros, dizendo que é impossível, que eles estavam se sentindo ameaçados. O que nós temos que observar é que nós já temos os atendimentos, tanto das misericórdias como os hospitais públicos, né, os estados, então no caso os estados e os municípios, que já têm uma alta defasagem nas tabelas de pagamento de seus procedimentos. Né, os aumentos de custo, eles não acompanharam essas tabelas. Então, assim, como é possível, como seria possível ter um incremento de remuneração para fazer frente a essa folha de pagamento se eu não tenho um incremento nos valores das tabelas? Né? Então, assim, esse que é o ponto. Para isso, tem que ter a definição de onde virá o dinheiro. Então, por isso que a gente já vê, em vários aspectos, toda essa questão de judicialização. Já estão se judicializando contra o Ministério da Saúde, contra o SUS, na verdade, né? Contra a União Federal, para que as tabelas já sejam incorporadas, este impacto financeiro que virá com a implementação do piso. Quais serão os próximos passos, então, após essa decisão do ministro Barroso? O STF também deve julgar isso em plenário e depois disso? O que está previsto para ocorrer é sobre a decisão da suspensão, ou seja, especificamente da liminar, o ministro Barroso já encaminhou para o plenário virtual para que seja tomada a decisão pelo plenário, pelos demais ministros, né? E na decisão ele concedeu o prazo de 60 dias, tanto para os estados, todos os estados, 26 estados, o Distrito Federal, a Casa Civil e também aos órgãos técnicos, né? Aqui nós estamos falando das federações de hospitais e também do Ministério da Saúde, para que demonstre para eles, de forma mais acentuada, de forma mais clara, talvez, tanto essa questão de onde virá o dinheiro, a questão econômica, como também este impacto que a ausência desse dinheiro verdadeiramente causará. Né? Então, assim, fala-se em 80 mil demissões, 100 mil demissões, fechamento de 20 mil leitos. Então, o ministro Barroso se acautelou desse argumento e dos documentos que lá estavam e está pedindo mais subsídios para as instituições e para toda a sociedade. E a partir daí, então, o ministro Barroso deve, então, proferir o seu voto e levar esse assunto a plenário. Rogério, foi um prazer te receber aqui, porque essa é uma questão que, de fato, vai continuar tendo repercussão e a gente precisa levar os dois lados, o que diz a categoria, o que diz, de fato, as instituições envolvidas nesse processo. E até hoje nós estamos acompanhando agora tanto ali o Congresso empenhado nessa questão, com visitas já agendadas, inclusive, com o Barroso, para verificar o que vai ser feito. Mas eu queria agradecer desde já, mais uma vez, você ter vindo aqui conversar conosco e trazer toda essa explicação. Imagina, estou à disposição. Boa noite. Boa noite.